O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Michael Vermut no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. A tese investigou as relações entre direito penal e imigração irregular, traçando um quadro comparativo entre as realidades espanhola e brasileira. Bom, professor, no bloco anterior a gente estava comentando justamente essa busca, por notícias que saíam nos jornais tanto da Espanha quanto do Brasil. E a minha questão é, existe uma diferenciação nesse tratamento enquanto essas mídias na Espanha e aqui no país? Na verdade, nós temos no Brasil, historicamente, um discurso de acolhimento. Então, a nossa mídia se divide, na verdade, quando trabalha a respeito do tema, nesses dois aspectos. Nós temos notícias voltadas à questão de necessidade de uma renovação legislativa, no sentido de necessidade de uma gestão adequada da questão da imigração, da necessidade de acolhimento dessas pessoas que estão chegando cada vez mais ao país. Mas, por outro lado, nós também identificamos bastante situações em que há essa associação entre criminalidade e imigração. Por exemplo, na realidade paulista, isso fica bastante evidenciado, porque talvez 80% das notícias que são veiculadas na imprensa a respeito da imigração o fazem em relação à imigração boliviana e estabelecem essa relação entre os imigrantes bolivianos e a criminalidade. Tanto trazendo os imigrantes como precursores dessa criminalidade, quanto referindo que eles são cada vez mais vítimas também dessa criminalidade, porque a situação da vulnerabilidade dos imigrantes faz com que eles estejam em contato, daqui a pouco, um pouco maior com esse universo. Veja o caso, por exemplo, dos bolivianos. Eles têm algumas restrições, como, por exemplo, a abertura de contas bancárias. Então, todo o dinheiro que eles obtêm por meio do seu serviço, do seu trabalho, enfim, eles acabam guardando em suas residências. Isso os transforma em um alvo privilegiado de assaltos, por exemplo. Então, mesmo que na condição de vítimas, mesmo que a mídia coloque o imigrante na condição de vítima, há associação indiscutível entre imigração e criminalidade. E quais são os pontos do país onde mais estão concentrados esses grupos de imigrantes? Mais São Paulo, realmente? Aqui no Rio Grande do Sul a gente vê que isso também acontece? Isso, na verdade, nós temos uma concentração maior em São Paulo, né? A pesquisa apontou que o maior número de imigrantes, por exemplo, bolivianos, está em São Paulo. Claro que na situação dos haitianos, por exemplo, nós temos áreas de destino diferentes. Eles foram para o Acre, eles foram para a Amazônia, mas nós já verificamos imigrantes em todas as regiões do país. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul é bastante presente já a figura do imigrante. Até porque eles vêm em busca também de trabalho e os grandes centros acabam atraindo essas Exatamente. pessoas. A imigração brasileira ela sempre foi trabalhada a partir desse viés utilitarista, ou seja, a mão de obra imigrante, particularmente a mão de obra do imigrante em situação irregular, é uma mão de obra barata. Então, a economia acaba se utilizando dessa mão de obra quase como se fosse uma espécie de mão de obra descartável que eu posso utilizar por um determinado período de tempo, explorar ao máximo e depois devolver ao país de origem. A vulnerabilidade que a irregularidade ocasiona viabiliza que isso aconteça. E claro, a gente vê aí que a maioria se configura dessa forma, quer dizer, esses imigrantes eles estão em uma situação bastante precária muitas vezes, mas existem imigrantes que também conseguem vir para o país e conseguir realmente construir uma vida, conseguir um trabalho. Como é que fica a situação dessas pessoas também? Na verdade, esse tema ele está bastante relacionado à questão da regularidade e da irregularidade. Então, nós temos, na verdade, inclusive incentivos à mão de obra qualificada que vem para o país de modo regular e que tem condições de desenvolvimento, que tem condições de integração. Então, a nossa economia também precisa, vamos dizer assim, desses cérebros, que são responsáveis por essa mão de obra qualificada. Mas, por outro lado, nós temos a imigração irregular, que é justamente essa que eu referia anteriormente, que acaba sendo explorada ao máximo. Nós temos situações praticamente de semi-escravidão no país, particularmente quando analisada a situação dos bolivianos nas oficinas de costura paulistas, ou seja, eles estão trancafiados no ambiente de trabalho, eles têm jornadas de trabalho extremamente exaustivas,
eles dormem muitas vezes no próprio ambiente de trabalho e eles recebem um salário absolutamente incompatível e inferior àquilo que um cidadão brasileiro receberia realizando a mesma atividade. Tanto é que nos veículos de comunicação a gente consegue acompanhar algumas denúncias de grandes empresas até ligadas a esse tipo de trabalho, enfim, que acaba se beneficiando desse trabalho aí quase escravo, como o senhor comentou. Exatamente, exatamente. É cada vez mais frequente essas denúncias, comunicações nos grandes órgãos de situações envolvendo a exploração de mão de obra imigrante em situação irregular. Até por conta de algumas ONGs, a Igreja Católica, a pastoral do imigrante acaba também promovendo vários estudos nesse sentido e acaba contribuindo, de certo modo, para que esse debate aconteça. E traz à tona também muitas situações que, se não fosse por meio dessa intervenção, nós não teríamos conhecimento. Certo, professor, o senhor também comentou que teve um período que foi para a Espanha, então ficou alguns dias para também colher alguns materiais. Gostaria que o senhor comentasse. Na verdade eu fiz uma exposição, na verdade foi uma espécie de pré-banca da tese, até para que eu testasse, enfim, como estava o tema, já porque eu trabalhei com um tema estabelecendo uma comparação entre a realidade espanhola e a realidade brasileira. Então eu estive em Valência participando de um colóquio internacional de direito, onde eu fiz uma exposição justamente a respeito da minha pesquisa. E lá eu pude conversar com outros professores, com outros pesquisadores envolvidos também com esta temática, que me apontaram materiais, me apontaram bibliografias e também caminhos a ser trilhados justamente para que a pesquisa se desenvolvesse de modo mais apropriado. E na realidade espanhola é muito fácil de constatar também essa situação de vulnerabilidade dos imigrantes em situação irregular. Por exemplo, em Madrid, é muito frequente que, caminhando pelas ruas, a gente se depare com ondas de imigrantes que são chamados de top-mantas, que são os africanos que trabalham vendendo pequenas mercadorias, enfim, sobre mantas que eles estendem nas calçadas. E é muito frequente que eles sejam alvos de batidas policiais e eles acabam levantando todo aquele material e saem correndo pelo meio da multidão, derrubando pessoas, com a polícia no seu encalço. Então, todos os dias isso acontece, basta ficar, enfim, um turno numa rua no centro de Madrid, por exemplo, para constatar o quanto a questão da imigração irregular está presente na realidade espanhola. E durante todo esse período de realização da tese, o senhor continuou dando aula, né, professor? Como é que foi conciliar isso também, até com a viagem que foi necessária fazer? Isso, na verdade, eu trabalhei durante todo o período de construção da tese, de modo bastante intenso, inclusive, porque além aqui da Unicinos, eu atuo como professor em uma outra instituição. E, na verdade, eu acredito que esse trabalho desenvolvido concomitantemente com a pesquisa servia justamente para que eu desse aquela pausa necessária. Então, todos os dias, o momento de preparação de aula, o momento de correção de trabalhos, o momento de atender alunos, orientandos, ou até mesmo e-mails de alunos, servia como uma espécie de pausa para que eu respirasse, enfim, para que eu conseguisse... Também. Exatamente, eu buscava aí uma espécie de válvula de escape, para que eu, no dia seguinte, estivesse pronto e preparado para novamente me deparar com o tema. Porque trabalhar com imigração, a partir desse referencial teórico também que eu utilizei, acaba se tornando bastante pesado, vamos dizer assim. Então, é uma pesquisa que consome até mesmo o bom humor da pessoa em determinados dias, porque a gente está trabalhando basicamente com a miséria humana. Então, isso faz com que essa carga toda acabe também surtindo algum tipo de efeito em relação às nossas relações, enfim. Isso é natural, com certeza. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Michael Vermut, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta.